Olá, meu nome é Isabela Caldas, eu sou médica, atuo em psiquiatria e sou responsável pelas consultas de psiquiatria do Instituto Caldas. Hoje eu vim falar sobre o lítio, essa medicação que é polêmica, gera muito medo nos pacientes. Já tive paciente que chegou para mim no consultório dizendo: olha, o médico me prescreveu isso aqui, eu não quero tomar. Vamos conversar sobre, né? Então, pensando nisso, vim aqui e trouxe esse tema para a gente discutir um pouquinho e para eu tentar diminuir aí esse fantasma, né, do lítio, e mostrar que ele tem muitos benefícios e quando bem aplicado é uma medicação muito interessante para a gente usar. Bom, o lítio é o estabilizador de humor, ele é principalmente usado, né, nos transtornos bipolares, porque ele é a medicação, assim, que a gente tem como primeira linha mesmo para o transtorno bipolar, porque além dele ser a medicação que consegue estabilizar o humor muito bem, ele traz outros benefícios, né? O lítio é uma medicação neuroprotetora. A gente já sabe aí que o transtorno bipolar, ele é uma doença neurodegenerativa, né? Então, que ele pode trazer a longo prazo, né? Alterações de cognição, né? Demência precoce. E o lítio é uma medicação que consegue proteger de que isso aconteça. Então, muito por conta disso, ele é a nossa primeira escolha no tratamento. Além, né, do transtorno bipolar, ele também pode ser usado adjuvante, né? Então, junto com uma outra medicação, nos casos de transtorno depressivo maior e nos casos de esquizoafetivo, né? O transtorno depressivo maior é um episódio deprimido, né, que já tem uma duração maior, então mostra pra gente, né, uma necessidade mais importante de tratamento. O lítio pode vir como adjuvante a um antidepressivo, né? E no caso do esquizoafetivo, o esquizoafetivo é do espectro ali, né, das psicoses, então é um paciente que tem características psicóticas, né, da esquizofrenia, junto a características de alteração aí de ciclos de humor, né? Então também entra aí adjuvante ao antipsicótico. Essas são as principais aplicações aí para o lítio, né? Além do lítio ser um neuroprotetor muito importante, ele também foi visto em estudos como uma medicação que traz menos tentativas de autoextermínio. Então, para pacientes que têm esse risco importante, né, o lítio pode ser uma escolha muito interessante. Mostra aí menos episódios deprimidos, né, principalmente nos transtornos bipolares, então mostra que essa ciclagem acontece menos. Os pacientes, eles têm maior funcionamento social, que é muito importante, né? Então, eles conseguem se tornar mais comunicativos, né? A gente tem aí como parte muito importante aí nesses transtornos, né? A reintegração social. Então, é uma medicação que ajuda muito nisso também. E menor índice de agressividade, diminui o impulso, né? Então, a gente consegue diminuir também esses comportamentos mais agressivos. Por conta disso tudo, ela é medicação primeira escolha, principalmente nos transtornos bipolares, né? O lítio é uma substância que a gente já tem no nosso corpo. O que a gente faz é dosar ela ali. Por conta disso, ele não tem uma quantidade específica que vai valer para todo mundo, né? A gente vai usar a medicação e fazer um exame, que é a litemia, né? A litemia traz pra gente a dosagem que o lítio está concentrado no nosso corpo. E a gente precisa, o alvo, né, nesse exame é de 0,8 a 1,2. É a quantidade de lítio no sangue que é capaz de trazer pra gente todos esses benefícios, né, que a gente disse daqui. A estabilização da dose é por volta aí dos 5 dias de uso, então, né, essa litemia tem que ser sempre feita depois desses primeiros 5 dias de uso e com intervalo de 12 horas, né? Então, se você começou a usar o lítio, o médico provavelmente deve ter te pedido a litemia. Você vai tomar esses primeiros 5 dias, vai tomar a última dosagem, por exemplo, à noite, né? E vai fazer o exame só 12 horas após. Bom, o lítio, como qualquer medicação, vai ter contraindicações, né? No lítio, a gente tem como as principais contraindicações doença renal grave, esse é o grande mito, assim. Os pacientes têm muito medo do lítio por conta, né, dos acometimentos renais. Primeiro ponto, o acometimento renal, ele acontece quando a dose ele pode estar desajustada por um longo período, né? Então, é um acometimento que a gente vê a longo prazo, não é uma coisa que acontece em pequeno prazo, né? E a contraindicação vai ser só para doenças renais graves, né? Os pacientes com doenças renais iniciais, a gente consegue acompanhar aí junto, né, ao médico, lógico,
e avaliar aí o risco-benefício mesmo do uso, mas contraindicação absoluta são só para casos de doença renal grave. Psoríase, né, doença dermatológica, e o hipotiroidismo também são contraindicações. Efeitos colaterais mais comuns. A gente vai ter os efeitos gastrointestinais mesmo, dispepsia, né, aquela queimação, refluxo, náusea, vômito, diarreia, e esses três, náusea, vômito e diarreia, são coisas importantes para a gente observar se não está acontecendo uma desidratação, né? Lembra que eu falei um pouquinho do acometimento renal? Um dos principais sinais em que algo ali está errado com a dosagem, né, com a adaptação, é a gente começar a perceber esses sinais de vômito e diarreia, né? E não repor a hidratação. É um dos motivos, né, que a gente vai ter aí o acometimento renal, se a gente deixa isso passar. Ganho de peso, tremor e acne. Gente, como qualquer medicação, a gente vai ter que avaliar o risco-benefício, o que o paciente consegue dar conta de suportar, né? E o que, no caso, não vai ter jeito mesmo, e talvez essa não vai ser a medicação indicada para aquele paciente. Mas, dado todos os benefícios que eu falei, é sim a nossa primeira medicação de escolha, né? E aí, depois disso, a gente vai avaliando caso a caso se a gente vai seguir, né, essa primeira opção ou se a gente vai pensar nas demais. Bom, se esse vídeo fez sentido para você, se você quer ver mais conteúdo sobre esse, desculpa, se você quer ver mais conteúdos como esse, se inscreve no canal, ative o sininho, que aí aparece a notificação toda vez que vier vídeo novo. A gente está postando um vídeo por semana. Beijo e até o próximo vídeo.